quero te agradecer por essa participação. Eu acho que é um convite para mim especial duplamente, pelo primeiro que você me convidou para estar num projeto tão importante da sua vida, né? Que é edificar mulheres sábias, né? E aqui eu te convido para tocar o coração e a essência de cada um que nos ouvir, tá? De uma forma simples, genuína e que é de dentro para fora. Quando é de dentro para fora, a gente entende que é de alma e coração. Então, acho que a nossa sintonia traz essa particularidade da alma, coração, né? E eu agradeço muito por você estar aqui acreditando nessa história inicial construída, que tenho certeza que alcançará inúmeras vidas e tocará cada um que conectar com a nossa essência e com o nosso coração. Muito obrigada. Renata, eu só tenho que agradecer. O privilégio é meu, porque eu estou fazendo parte do seu sonho. Sim. E também numa caminhada de um sonho que é meu. É como você disse, você esteve num lugar que faz parte de uma trajetória da minha vida, que é Mulheres Sábias. E hoje eu estou aqui desse lado, podendo compartilhar com você um pouquinho do que eu vivi, um pouquinho do que eu estou vivendo. Sim. E tenho certeza que é como você disse, tocará corações. Porque nós entregaremos aqui a nossa autenticidade. Sim. Aquilo que vem realmente de dentro de nós. Perfeito. Obrigada. Eu que te agradeço. Sejam bem-vindos para o meu segundo podcast. E uma convidada muito especial, Camila. O nosso tema é Além dos Sonhos, curando emoções e recomeçando. Esse tema ele foi escolhido a dedo, por quê? Porque além de conectar com a essência de vida e humana da Camila, tendo uma certeza que ela pôde contribuir muito com esse momento, trazendo algumas informações que eu tenho certeza que fará grande diferença na vida de cada um de vocês. Conceitos, valores agregados, né, Camila? Isso. E experiência de vida, porque a prática, pessoal, ela traz pra gente uma grande diferença nesse cenário de transformação. Então, eu acredito que essa convidada, ela é uma prática viva, né? Da real verdade, do real sentimento que o nosso podcast traz hoje, tá bom? Muito obrigada, Renata. É um privilégio estar aqui com você. Eu me sinto lisonjeada por estar no seu sofá, conversando. Literalmente, né? Conversando sobre um assunto que faz muito sentido na minha vida, que tem a ver com a essência do que sou. Muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço. O primeiro tema que eu trago para nós é o autoconhecimento, tá? Junto a ele, eu trago uma palavra que chama vulnerabilidade. Se autoconhecer com vulnerabilidade parece um pouco contraditório, só que é entregando a própria vulnerabilidade que nós nos permitimos se autoconhecer. Porque a vulnerabilidade, ela traz as nossas limitações, ela traz as nossas tristezas e nenhum de nós queremos conectar com ela. Porque achamos, que eu acho que é normal, né, Camila? Achar que ser vulnerável é algo ruim. Mas será que é mesmo algo ruim? Então eu entendo que a partir das nossas limitações que nós entendemos as nossas possibilidades. Então, Camila, traga para mim, para nós nesse momento, né, um paralelo entre se autoconhecer, ser vulnerável e, ao mesmo tempo, trazer ali dois conceitos tão pilares para a nossa essência. Vamos lá! Olha, a jornada do autoconhecimento para mim tem sido desafiadora. Inicialmente, eu comecei a ter necessidades internas de mudança. Eu achava que a minha maneira de ser precisava ser ajustada, devido a algumas questões que me incomodavam. Por exemplo,
sorridente, falo alto, muito comunicativa. Para alguns, isso seria características positivas. Com certeza. Mas em alguns momentos, isso acaba sobressaindo um pouco e para a gente que tem um comportamento muito intenso, não é tão positivo. Só que no caminho eu entendi que eu precisava era olhar para mim, começar a conhecer como eu realmente era, entender que essas características me fazem ser quem sou. E o que precisava nesse caminho era um equilíbrio. Um equilíbrio na minha impulsividade, um equilíbrio quando eu sou muito reativa. E com isso, Renata, eu precisei ser vulnerável. Perfeito. Reconhecendo as limitações, entendendo também que estava tudo bem alguns momentos que eu não tinha sido tão perfeita como eu gostaria de ser. Perfeito. E nesta caminhada, eu fui entendendo que a minha essência era pura e verdadeira de quem sou. Que a alegria, que a comunicação me conectam com a natureza daquilo que eu amo, que é estar com pessoas, que é uma vida em sociedade. Então, para mim, o autoconhecimento tem sido libertador e ser vulnerável aliado a isso. Perfeito. Para que eu tenha realmente uma liberdade de trilhar uma trajetória que também me faz bem. Sim, com certeza. E nós trazendo esse tema tão importante que é o autoconhecimento, em contrapartida à vulnerabilidade, a gente traz um conflito que é lidar com as próprias emoções, né? Sim. Então, lidar com a emoção em si é grandioso e infinito. Por quê? Porque a gente, na maioria das vezes, tem a tendência a ficar vulnerável a certo tipo de emoção que deixa a gente longe dos nossos sonhos, porque o tema hoje é além dos sonhos, né? É lidar com as nossas adversidades, mas ir além dos sonhos e o objetivo maior é alcançá-los. Não é verdade? Então, lidar com a emoção gera uma imparcialidade muito grande, porque nós nunca estaremos preparados para lidar com elas, se a gente não se autoconhecer. Não é verdade? Sim, é verdade. Camila, entrando no conceito da emoção, que eu acho que ela é um pilar, né, para lidarmos com os desafios da não realização dos sonhos. Sim. Né? Porque a emoção ela impacta no pensamento e também no comportamento. E eu ainda faço um adendo na imaginação. Né? Então, como essa emoção, no seu ponto de vista, na sua experiência de vida, quais são os impactos que sofre, né? O não saber lidar com a emoção. Emoção negativa, no caso. Sim. Renata, falar de emoções é extremamente importante. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre as emoções não processadas. E para isso, eu quero utilizar como exemplo próprio algo que eu vivi na minha vida em um determinado momento. Foi um tratamento de fertilização in vitro. Eu sempre tive muito desejo de ser mãe. E por algumas questões pessoais, essa ação não aconteceu de forma natural. Então eu falei, vamos começar um procedimento de fertilização in vitro. Sim. Após algumas tentativas, o tão sonhado sim veio. Aquele positivo que foi radiante, uma alegria indescritível. E ali as minhas emoções estavam de forma positiva, muito, muito, muito alteradas. Após mais ou menos 10 semanas, o meu mundo caiu. Numa das consultas que eu fui fazer, o médico disse que o coração do bebê não estava batendo mais. E naquele momento as minhas emoções ficaram extremamente abaladas. E lidar com esse processo foi desafiador. Imagino. Mas a forma que eu lidei, eu acredito que me faz ser quem sou hoje. Perfeito. A primeira questão que eu quero abordar na minha história como pessoa foi a força que eu recebi através da minha fé, através de Jesus, aquilo que me conecta e que eu acredito muito. Mas também
a necessidade de uma busca de pessoas, de Ajuda, terapia, né? Ajuda. Uhum. Pegar a minha emoção que estava extremamente abalada. Eu tive ajudas de terapeutas, eu tive ajuda familiar, do meu esposo, de pessoas perto de mim, de mulheres que estavam vivendo naquele momento aquilo que eu estava vivendo. Porque quando nós estamos com essas emoções extremamente abaladas, a gente acha que só nós estamos passando por aquilo. Por quê, né? Tem muito a questão também de perguntarmos por que isso está acontecendo comigo, né? Por que eu fui escolhido para viver uma experiência tão negativa? Né? Então, o equilíbrio da gestão da emoção, ela traz uma sabedoria para você enfrentar os desafios da vida de uma forma mais consciente e também mais leve, né? Porque enfrentar um desafio que eu desejo que aconteça, mas entender que a realidade ela é completamente oposta ao meu ideal, isso tem que ter uma grande gestão da emoção. É verdade. Não é verdade? Tem que ter um equilíbrio mental, uma inteligência emocional muito ativa, né? Então, assim, para que a gente possa alcançar isso, a gente tem que estar muito exposto, não é verdade? Muito permissivo. E entender também que nós precisamos buscar ajuda. Por quê, Camila? Hoje em dia, até que se faz mais necessário a busca da saúde mental. Mas ainda existe muitas pessoas deixa de lado aquela insatisfação, aquela angústia, e, como se diz, coloca muito debaixo do tapete, né? Então, ser uma pessoa que está sempre disposta a se autoajudar, ter aquele amor próprio, né? Ele faz muito necessário para essa conexão da emoção e também o discernimento de entender que o que eu busquei, que o que eu desejo não é o momento para que aconteça. Isso traz muita frustração, né? Traz um sentimento de não aceitação profundo. E como eu lido com isso? Tendo um bom equilíbrio da gestão das emoções. E para ter esse equilíbrio, a gente precisa se conhecer e entender que ser vulnerável não é tão ruim assim. É a porta de entrada justamente para quê? Para a gente poder se conectar com o nosso verdadeiro eu, né? Então, a vulnerabilidade, no meu ponto de vista, ela está muito, muito conectada, né, com o seu verdadeiro eu, porque é a essência de quem você é. Então, eu penso assim, a partir do momento que eu lido com as minhas mazelas, com as minhas dores, é onde eu tenho a possibilidade de resgatar o melhor que há dentro de mim. É verdade. Né? Com certeza. E a partir disso, a gente vê e enxerga que há caminhos para ser seguidos. Com certeza. Há uma esperança, né? Sim. Verdade. Diante de projetos não realizados, sim, como fica a gestão da construção de novos sonhos? Olha, é desafiador, porque uma pessoa, quando ela não encontra na trajetória a realização daquele sonho almejado, ela tende a paralisar. Mas aí sim, é um momento de executar coragem. Na minha trajetória, Renata, quando eu me deparei com esse sonho tão grande sendo paralisado, eu tive que recomeçar. E algumas coisas que estavam já nos meus pensamentos vieram à tona. Por exemplo, eu sempre sonhei em ser uma servidora pública. Então eu vi naquele momento a oportunidade de começar a estudar para concurso, para que eu me conectasse com outras pessoas, com novos ideais. Eu também trouxe um sonho latente, que era trabalhar com mulheres, que era ouvir mulheres, que era contar um pouco da minha história para mulheres. E eu aproveitei esse momento de dor, de ressignificação. E o mais importante que eu gostaria de deixar bem claro é que eu não abandonei o meu sonho. Eu trouxe ressignificação para a minha vida. E eu trago também a própria mudança de mentalidade.
Isso. Não é verdade? Sim. Porque mudar mentalidade, ela entra num desafio enorme, que é o quê? Mudar mentalidades fixas. Mentalidades que estão diretamente ligadas às nossas crenças limitantes, né? Então, um medo que ficou no passado, não é verdade? Uma situação traumática, isolada e única que você viveu, que trouxe ali um trauma muito profundo, que faz você ter mais dificuldade de lidar com a gestão das emoções, de enfrentar os nãos da vida, né? Então, mudar mentalidade é lidar diretamente com uma mentalidade fixa que nos deixa estagnado, para partir para uma mentalidade que constrói, uma mentalidade assertiva, uma mentalidade de pertencimento, que eu acho que o pertencimento, ele traz uma segurança para você entender melhor todo um cenário que não foi projetado de acordo com o que foi idealizado. Né? Isso traz muito forte como eu lido com uma emoção e com uma frustração. Não é verdade? Porque para pensar o quanto você foi frustrada, né? Na psicologia a gente usa o termo ser castrada, né? Então, como você foi ali, como se diz, tolhida, né? Nesse processo de querer e não poder, né? Então, eu entendo que você teve uma saudável mudança de mentalidade, positiva. Essa mudança, ela veio de dentro para fora, porque foi um querer muito profundo, né? Porque mudar mentalidade fixa tem que querer mudar realmente padrões que a gente não consegue lidar, que é justamente por não entender e querer aceitar as nossas vulnerabilidades, né, Camila? Sim. Fechamento incrível sobre esse tema, Renata, e que é extenso, amplo e que precisa de continuidade. Lidar com nossas emoções, ter uma nova perspectiva e seguir em frente, com coragem, entendendo, assim como já falamos, sobre vulnerabilidades, que você não é perfeita, mas que você pode recomeçar, que você tem novas chances, novos caminhos e novas oportunidades. Abrace-as. Não fique neste luto eterno. Sonhar é preciso para que haja vida, para que haja continuidade do propósito. Perfeito. Precisamos nascer todos os dias, né? Então, o nascer, ele está muito conectado com a vontade de viver, né? Então, eu trago que todos nós somos merecedores de uma vida feliz. E nós entramos muito na incógnita. Felicidade existe? Sim ou não? Eu acredito que sim. Por quê? Porque quem é o autor da minha própria história sou eu mesmo, né? Então, eu tenho certeza, Camila, que você ressignificou sua vida a tal ponto que hoje você se considera assim, uma pessoa feliz, né? Uma pessoa que tem aceitação, que tem leveza no olhar, mesmo diante daquele sonho que não foi realizado. Né? Então, eu pergunto para vocês, quantos sonhos vocês deixaram de realizar e vive hoje se punindo pela não realização desse sonho? Porque hoje, pessoal, a Camila é um grande exemplo disso, de uma serenidade, de uma aceitação, né? De uma verdade muito profunda, de não ter encontrado nesse momento, né, nessa vida, aqueles sonhos que ela gostaria de ter realizado, né? Entrando também num conceito que é fundamental para nos resgatar, que é o poder da automotivação, né? Então eu trago para vocês a importância da autocompaixão, do amor próprio e de ressignificação. Por quê? Porque isso traz um novo olhar, né, para um cenário que não foi idealizado. E a pergunta é, como você nesse processo, né, de adaptação, de discernimento, de não realização de um sonho, como foi para você se automotivar nessa jornada? Renata, eu busquei muita força interior na minha fé, nos estudos que eu venho fazendo, leituras de livros,
treinamento sobre os assuntos. Conexão, né? Total, Com Deus. conexão com Deus, alinhado. E ali eu comecei a entender que a palavra de Deus, junto com tudo que Ele me trouxe como aliado aqui nessa terra, foi me levando a um novo momento. Eu parei de olhar para mim como fraca, perdedora, Limitada. não gerei filhos, não alcancei um sonho, mas continuei a olhar para a mulher que tem uma promessa, que acredita em sonhos, que acredita no novo. Deixei de ter o olhar de que aquilo que eu estava passando era culpa minha. O que mais acontece? Sim. As mulheres, homens que não conseguem, às vezes, realizar algo grandioso, se culpam de forma muito recorrente. Então, quando eu trago uma automotivação aliada à autocompaixão, eu passo a olhar para mim com gentileza, como um ser especial. E que tem valores, né? Sim. Muito pessoais, individuais. Sim, Renata, e que é muito possível trazer através dessa automotivação uma nova história, novas perspectivas, novos sonhos, recomeços. E isso começa, Renata, no amanhecer do dia. Sim. Comece, se levante, tome o seu banho, se arrume e vá para algo novo. Se esse algo novo for sentar numa cadeira e iniciar um estudo, inicie. Sim. Se for praticar um esporte, comece. Se for começar uma nova faculdade, faça sua inscrição. Mas se automotive e vá em busca dos seus sonhos. Perfeito. E a automotivação, pessoal, ela entra no conceito de autossabotagem. Por quê? Porque nós entendemos que não somos merecedores de algo melhor, né? Então, inconscientemente falando, né, a gente sempre tem aquele sentimento de que não somos merecedores do que temos. Então, entra um poder aí da autossabotagem. E cabe a nós entender que somos merecedores, que temos possibilidades novas, né? Que não conseguimos realizar aquele verdadeiro sonho que queremos, mas que existem outros projetos, existem novas possibilidades, né, de nos trazer alegria, né, de demonstrar que nós somos merecedores realmente do que é da vontade de Deus até, né, porque eu acho que Ele está muito mais acima de qualquer possibilidade, porque Ele gera as nossas vidas. Então, entender que nós somos vulneráveis, entender que lidar com a emoção, que ela é uma emoção mais negativa, isso não nos limita. Então, saber lidar com isso é saber transcender, né? É saber entender, compreender a si. Então, a palavra que você trouxe, nós trouxemos aqui, que é a autocompaixão, que está ligada ao amor próprio. Verdade. Então, se ame, se cobre menos, se julgue menos, né? Ideal é bom, ter objetivos é bom, mas se não alcançados também, existem novos caminhos. Existe uma luz no fim do túnel para que a gente possa se reerguer diariamente. Não é verdade? Porque nós não estamos aqui para se deprimir, né? Para entender que somos limitados por isso ou aquilo. Nós estamos aqui para ser plenos, para merecer o melhor. Então, cabe a cada um de nós a responsabilidade de ser autor das nossas próprias vidas. Então, nesse momento, eu finalizo, né, esse especial com você hoje. Obrigada. Te agradecendo por ter compartilhado conosco uma experiência de vida linda e muito profunda. Porque, para a Camila, era um sonho de ser mãe que não foi realizado. Ainda. Até então, né? Eu ia fazer essa deixa também. Mas e o seu? Qual o sonho que você gostaria de ter e que não foi realizado? O dela está muito mais além do que as próprias possibilidades da Camila. Por quê? Fisiológico. Mas isso seu é comportamental,
se o seu é mental, trago até espiritual também, o que te impede de conseguir alcançar, né? Sim. Então, gente, que tenhamos força, sensibilidade de nos amar em primeiro lugar, de nos acolher, Sim. entender que estamos aqui para o melhor, tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada, Renata. Por essa conexão, por esse momento. E nós esperamos, né, Camila, que Com possamos ter certeza. contribuído um pouquinho aí com uma mudança de mindset, mudança de mentalidade com Sim. cada um de vocês. Obrigada. Até mais e um forte abraço.